Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa primeira aula do curso A Razão na Sua Fé. No nosso último encontro, tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre o desenho geral do curso. Falamos um pouco sobre metodologia, sobre os nossos objetivos, sobre os recortes que faremos, falamos sobre a nossa bibliografia básica, enfim, apresentamos o curso. E hoje vamos iniciá-lo de verdade. Só para recordar, qual que é o nosso propósito aqui? É de fazer uma espécie de visita ao processo de construção desse grande edifício do conhecimento que foi produzido aqui no Ocidente. Mas não fazer uma visita como outras são feitas. Não. Nosso objetivo é revisitar as grandes etapas da construção do conhecimento, observando a interação entre dois conceitos, razão e fé, ou Deus. Contemporaneamente, como bem sabemos, essas duas ideias parecem estar conflitando. Razão não coaduna com a fé não conversa com a razão. E nós vamos ver nesse curso que não foi sempre assim. Pelo contrário, na maior parte do tempo, tanto a fé ajudou na elaboração das questões que levaram ao progresso da nossa cultura, da nossa civilização e do nosso conhecimento, como também, muitas vezes, ao buscar a razão de ser das coisas, pensadores importantes, relevantes, acabaram encontrando a Deus. De maneira, então, que nosso curso ele tem esse objetivo de reaproximar esses dois conceitos que atualmente apresentam-se polarizados, mas, como veremos, não há razão nenhuma para que continue sendo assim. Você que é cristão pode ser um cientista, um filósofo, um erudito. Um erudito, um filósofo, um cientista pode ser um cristão. Por quê? Porque Deus é tudo em todos e nós somos um em Cristo. De maneira que não preciso escolher entre ser uma coisa ou outra. Posso ser ambas ao mesmo tempo com coerência. E é um pouco disso que nós vamos começar a falar hoje, começando pela origem, pelo início, que é a filosofia grega, dando destaque para um autor, para um filósofo que não é tão conhecido, mas veremos aqui que é bastante profícuo e importante para a história da própria filosofia grega. Mas um pouco antes da gente começar, eu quero aqui fazer uma menção que é justa, né, sobre a referência bibliográfica da aula de hoje. Primeiramente, eu quero citar aqui o texto Iniciação à História da Filosofia, de Danilo Marcondes, um livro excelente que eu recomendo principalmente para quem está iniciando o conhecimento filosófico, está começando a estudar filosofia. Outro texto é A História da Filosofia Ocidental em 3 volumes, de Bertrand Russell. Essa daqui é uma edição um pouquinho mais antiga, existem edições mais novas, inclusive muito fácil de ser encontrada, de ser comprada. Bertrand Russell, além de um historiador da filosofia, é um filósofo, então é um texto que é dirigido mais àqueles que estão, digamos, numa etapa intermediária de aprendizado. E, por fim, um texto importante é, como eu já anunciei no nosso encontro anterior, é a coleção Os Pensadores. No caso de hoje, trabalharemos esse texto aqui, esse livro dos pré-socráticos, tá ok? Outras referências estarão aqui na descrição do vídeo, bem como, se tudo der certo, colocarei até link para a compra daqueles que estão disponíveis, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Vamos começar com a origem da filosofia, né? Para começar a falar sobre filosofia grega, sobre, né, essa ânsia por saber humana, um conhecimento que se diferencia daquele conhecimento que já vinha sendo desenvolvido desde tempos muito mais remotos do que esse ponto originário da filosofia,
mas aqui até então eram conhecimentos muito mais voltados para a prática, para a técnica, ou seja, agricultura, construção de navios, construção de itens que pudessem facilitar a sobrevivência, armas, etc. Durante muito tempo, os seres humanos já pensavam, já elaboravam, já construíam. Porém, é apenas aqui, na origem da filosofia, que nós vamos identificar um pensamento que podemos chamar descomprometido. Ou seja, um pensamento que busca o saber pelo saber. Que inclusive tem tudo a ver com a própria definição da palavra filosofia, né? Que é esse amor, né? Esse apreço pelo conhecimento. Esse tipo de saber, que não é aplicado à técnica, que não é aplicado à melhoria da condição de vida, ou mesmo do enriquecimento, enfim, que não tem um objetivo específico a priori, ele começa aqui, na Grécia Antiga. E as perguntas que orientaram esses pensadores originais, geralmente, de uma maneira ou de outra, não são muito diferentes das mesmas perguntas que nós nos fazemos até hoje. E que podem ser resumidas nestas 3 indagações. De onde eu vim, por que estou aqui, para onde estou caminhando. São essas questões que inquietavam aqueles homens que começaram a longa jornada da filosofia. E esses homens, essas pessoas, elas tinham um endereço. Em geral, eram os gregos, aqueles que viviam na Antiga Grécia. Será que a Antiga Grécia, a Grécia Antiga, é a mesma Grécia de que hoje eu encontro quando eu digito lá no Wikipédia e está lá governo, extensão territorial, etc? Não, não é a mesma coisa. A Grécia Antiga é uma coisa diferente da Grécia atual. A começar que naquela época não existia um Estado nacional, uma moeda unificada, uma forma de governo, um governo centralizado, nada disso. A Grécia, na verdade, vamos dizer que a convergência de algumas etnias que se deslocaram em levas migratórias ao longo de muitos anos, principalmente vindos da parte oriental da Europa, os chamados indo-europeus. Os principais deles foram os aqueus, eólios, jônios e dórios, e que acabaram se fixando na Península Grega, que é onde de fato até hoje encontra-se a Grécia. Mas que não pararam por aí. Também se expandiram para as regiões circunvizinhas, especialmente o sul da Itália e o oeste da atual Turquia. Lá nesses territórios, os gregos formaram novas comunidades. Muitas vezes, os gregos são identificados como um povo plural. É fato que eles têm unidade. Por exemplo, eles remontam a um passado comum. Todos se julgam herdeiros de Heleno. Daí a palavra helenismo ou helenista. Porém, saindo um pouco disso, né, dessa identidade histórica que eles reconheciam possuir, era tudo bastante diferente. Haviam variações linguísticas, embora houvesse um tronco comum. Havia cidadanias, cidades-estados, as chamadas polis, comunidades, economias, moedas, até culturas, né? Até hábitos sociais bastante distintos. Então nós não podemos dizer que a Grécia era um país. Não, a Grécia era o quê? A Grécia era, na verdade, uma espécie de comunidade, né, de pessoas que tinham algumas coisas em comum, mas que essas algumas coisas não era tanto assim. Inclusive, teve muita guerra ali entre eles e tal. Muito bem. Mas por que logo na Grécia Antiga que veremos a origem da filosofia? E veja como hoje ficará claro, né, essa filosofia ela não nasce nem ali na Península Grega, ela nasce nas colônias gregas. Por que entre os gregos? Se nós observarmos aqui com atenção ao mapa da Grécia daquela época, nós vamos entender, né, que a posição geográfica ela diz muito sobre a origem da filosofia. Vamos visitar. Tá aí.
A Grécia ela fica exatamente ali numa porção bastante penetrada, uma porção de terra que tem uma penetração bastante considerável no mar Mediterrâneo. E como sabemos, na antiguidade, as rotas comerciais e a interação entre os povos ocorria especialmente através do Mediterrâneo. Era pelo Mediterrâneo que se levavam mercadorias de uma região a outra. É pelo Mediterrâneo que as nações, inclusive, encontravam umas às outras e interagiam entre si. Ora, e o que isso tem a ver com a filosofia? Provavelmente, possivelmente, isso é uma tese, existem outras, aqui nós estamos fazendo a escolha por essa, poderíamos dar um curso só sobre isso, mas é muito plausível imaginar que os gregos eles tiveram contato com povos muito diferentes deles. E ao ter esse contato, eles tiveram também a percepção de que haviam muitas formas de explicar as coisas. Muitas religiões, muitas mitologias, muitas narrativas. E provavelmente os gregos perceberam que esses povos explicavam as mesmas coisas de maneiras muito distintas. Possivelmente isso levou alguns desses gregos a se questionar a si mesmo. Será que aquilo que eu imagino como sendo a resposta para essas questões inquietantes, a que eu acredito, será que é verdadeira? Ora, se os babilônicos têm uma explicação, os assírios outra, os fenícios outros, os egípcios outra, enfim, se cada povo tem uma explicação tão diversa, qual será a explicação verdadeira? Entende? Então, como os gregos estavam ali bem no centro daquele mundo que se estendia para o Mediterrâneo, é bem provável que os gregos tenham tido esse contato pluricultural e isso tenha aguçado a sua inquietação existencial. E dessa realidade para a filosofia bastaria um salto. O que nós sabemos com certeza é que a filosofia nasce da insatisfação que os gregos alcançam com as explicações puramente míticas. Ou seja, essa coisa de explicar sem demonstrar, sem necessariamente passar pelo crivo da razão. Isso nos conduz imediatamente ao primeiro conceito-chave que nós vamos trabalhar nessa aula introdutória, que é o conceito de mitos. Vocês já ouviram essa palavra com certeza. Mitos está associada à mitologia, não é isso? Mitologia grega, existe também uma mitologia romana, uma mitologia nórdica. Mitos. Se você pegar o dicionário e observar o que significa a palavra, provavelmente vai estar lá associada à linguagem alegórica, discurso metafórico e às vezes até a mentira, o que eu sinceramente acho que é um exagero. Na prática, o mitos é um discurso ou uma narrativa que parte de coisas reais, verdadeiras, mas que vai além dessas coisas reais. É talvez aquela forma de explicar as coisas naturais recorrendo ao sobrenatural. Entende? Vamos explicar as coisas da natureza, porém não restrita à observação da natureza, mas buscando coisas fora dessa natureza, o sobrenatural. Ok? A filosofia é, na verdade, um momento em que acontece um salto do mitos ao logos. O que é o logos? Segundo conceito. Logos, ou logia, né? Tá aí biologia, sociologia, historiografia. Aliás, historiografia eu não sei. Mas, enfim. Essas ciências compartimentalizadas que nós conhecemos hoje, elas têm a ver com conhecimento, não é isso? O logos, ele é um discurso que tem justamente essa, digamos, essa conformação, que é a de um discurso ou narrativa racional. É aquela que busca a explicação da natureza usando a própria realidade sensível. Ou seja, a natureza explicando a natureza. Aquilo que eu posso ver,
que eu posso tocar, que eu posso medir, que eu posso provar ou que eu possa especular com a minha racionalidade. Esse passa a ser o novo discurso, o novo discurso que aos poucos vai substituindo o discurso mitológico ou mítico. Portanto, a nossa filosofia, ela é a passagem do mitos ao logos, ok? Essa passagem ela é abrupta, ela é uma ruptura, ela é imediata? Evidentemente que não. Se você pegar, por exemplo, um texto de Platão, você vai enxergar ali os deuses mitológicos estão ali sendo citados. Portanto, os filósofos eles romperam de qualquer jeito? Não, não, não. Os filósofos eles lidaram com a mitologia. Aliás, só um parêntese, e era bom que se fizesse isso para a própria saúde, né? Ora, Platão, por exemplo, viu a história de Sócrates. Eu não sei se vocês sabem, mas Sócrates teve que, né, foi levado à condenação à morte, ele tomou cicuta e morreu, em parte porque ele ousou, né, ir contra a religião da polis. Então, ele, ao se confrontar com mitos, ele acabou sendo condenado à morte. Então, por uma questão de sobrevivência até, né, é bem provável que os filósofos volta e meia fizessem, mesmo não, talvez não concordando tanto, certa concessão ao tipo de, vamos dizer, de compreensão, de senso comum de seu tempo. Muito bem. O terceiro conceito chave, ele vem como um desdobramento do conceito de logos. Veja, logos nós falamos, é a explicação da natureza pela própria natureza. É uma maneira da gente definir a palavra. E o que é a natureza? Em grego, nós podemos associá-la a outra expressão, physis. Eu posso dizer que physis é natureza? As duas coisas são exatamente a mesma? Não, 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 não. Mas aqui, para a gente simplificar, nós podemos ter as duas como tendo um significado comum, ok? Na verdade, o physis é a totalidade do que existe. É a totalidade que origina a si mesma e se explica por si mesma. Portanto, é o objeto do logos. Tá certo? É a explicação do mundo que está no próprio mundo. A primeira geração de filósofos, poderia até dizer que, né, as escolas pré-socráticas, elas eram, vou dizer praticamente para não ser muito reducionista, mas poderia dizer que eram de fato todos. Mas vamos dizer, praticamente eram todas escolas voltadas para a physis. Elas estavam preocupadas com a explicação dessa totalidade que nos enreda, essa totalidade de aspecto natural, né? A chuva, o vento, né? Os rios, o mover das coisas, né? A origem, né? Essas são as questões que inquietavam esses primeiros filósofos. Portanto, todos eles, de uma maneira ou de outra, estavam confrontados à physis. E ao começar a desenvolver, né, o raciocínio para desvendar a explicação das coisas, os filósofos eles inventaram um método. É um método que nasce imediatamente, junto com a filosofia, que é o método causal, ou de causalidade. Ele é simples. Nós usamos na nossa rotina. Ele é auto-verificável, auto-identificável. Se você olhar para qualquer fenômeno, você vai ver que ele foi causado por algo. Um raio, né? Sei lá, um som. Ele tem uma causa, algo que o antecede e lhe gera. Então, portanto, a primeira maneira dos filósofos explicarem as coisas é tentando identificar suas causas e efeitos. Olhar para o fenômeno e ver a causa e o efeito. Causalidade, portanto, são as relações de causa e efeito, que indicam como as coisas ocorrem e qual é a direção dos acontecimentos. Por exemplo, se eu pego e lanço uma pedra, ela bate numa vidraça, a causa é o lançamento, o efeito é a quebra da vidraça. Esse efeito imediatamente se torna a causa de outra coisa. Por exemplo, o dono da vidraça me xingar. Né?
o efeito do lançar a pedra é quebrar a janela. E o fato da janela ter sido quebrada é a causa do xingamento, entende? Então, uma causa leva um efeito que se torna uma causa, que leva um efeito, que se torna uma causa, que leva um efeito, que se torna uma causa e que leva um efeito. Esse é o primeiro, vamos dizer, essa é a primeira forma de entender o movimento, a origem e o movimento das coisas. Mas veja que quando os filósofos iam mais a fundo nos problemas, eles acabavam se deparando com essa pergunta aí. A necessidade de estabelecer uma causa primeira. O que eu quero dizer? Ora, antes de eu jogar a pedra, para voltar no meu exemplo, eu tinha que ter uma intenção. E antes de eu ter a intenção, também eu precisava existir. E antes de eu existir, a espécie humana precisava existir. E antes da espécie humana existir, era necessário que existisse todo o resto. Ou seja, até chegar ao ponto em que eu vou jogar uma pedra na vidraça, é necessário um retrocesso a várias outras causalidades. Os filósofos ficavam muito inquietados com a pergunta de, bom, se tudo é feito de uma causa, qual é a causa que gerou? Qual é a primeira causa que gerou um efeito? Ou seja, qual é a causa primeira de todas as outras causas? Deu para entender? Nosso curso, gente, como eu falei no nosso encontro anterior, ele não tem um objetivo de ser muito sofisticado. Tá certo? Nós vamos fazer aqui simplificações todo o tempo. Não é um curso voltado a filósofos. Se você gosta de filosofia e quer se aprofundar na filosofia, existem outros canais muito bons, alguns dos quais, inclusive, vou recomendar ao longo deste. Se você quer aprofundar mais ainda, leia e vá até, se for o caso, para uma faculdade. No caso aqui, nós queremos traduzir questões mais complexas para uma linguagem mais simples. Porém, também, quando a gente fala de filosofia, essa expressão simples, ela é, tanto quanto a nuance, ela não é tão simples assim, né? Um simples entre aspas. Nós vamos tentar simplificar, mas de maneira nenhuma perder o conteúdo substantivo, substancial. De maneira, então, que eu vou tentar aqui sempre retornar, sempre que possível, e destrinchar mais. Mas também, se houver alguma dúvida, não deixe de comentar aqui, que nós vamos ter a maior satisfação em retomar um ponto e buscar outras formas didáticas de nos expressar, ok? Muito bem, voltando. O que é, portanto, uma inquietação dos filósofos? Falei lá anteriormente, de onde eu vim. E esse de onde eu vim implica diretamente em imaginar qual é a causa primeira de todas as outras causas. Compreende? Isso vai ficar martelando na cabeça dos filósofos. Isso acaba levando a gente imediatamente para o nosso quarto conceito. Aliás, quarto conceito e quinto raciocínio. Falamos aqui, né, do mitos, do logos, não é isso? Falamos da relação de causalidade e da physis. Agora vamos falar da arqué, ou arquê. A arqué é justamente essa causa primeira. Mas ela não é só a causa, ela é também o governo. Ela é que imprime a direção de causalidade. Tá certo? Ela é, portanto, a resposta, ainda que transitória, ainda que momentânea, ainda que a ser superada, que o filósofo encontra para explicar as coisas mais profundas, como essa questão que eu acabei de retomar, de onde eu vim. Arquê é a origem e o sentido das coisas, ok? Então, para achar a origem e o sentido, os filósofos vão então eleger uma arqué. Nós vamos fazer, daqui a pouco, nós vamos citar algumas dessas arqués. Mas só para não ficar aqui no vazio. Tem filósofo que diz que a arqué são os números. Outro filósofo que diz que a arqué é o fogo. Outro filósofo que diz que a arqué é o ar. Outro filósofo que o arqué é a água. Outro filósofo que o arqué é a terra e a água. Compreende? É, portanto, aquilo que é o ponto de partida, né, que vai me permitir compreender todo o resto. Ele não é só a explicação da origem, ele também é a explicação do sentido
porque essa origem imprime a realidade. Legal, né? Legal, hein? Instigante, complexo, mas vamos avançando. O próximo conceito é o de cosmos. O que é o cosmos? Se arqué é a explicação, o cosmos é o resultado. Ora, vamos lá. Mitos, vou para o logos. Logos, eu explico as coisas pelas coisas. Olho para a physis. Enxergo na relação de causalidade que existe uma causa primeira. Esta é a arqué. A arqué imprime um sentido que vai, então, depois se consumar no cosmos. Se o arqué é o início, eu também posso aqui dizer que o cosmos é o fim. É o resultado das relações de causalidade. É a totalidade harmonizada do que existe. A palavra-chave é a ordem, a harmonia, a hierarquia. Pode se referir ao universo ou ao mundo, ou seja, constitui aquele algo mais amplo no qual o ser humano encontra-se inserido. Se você, por exemplo, conhece aquela série Cosmos, do Carl Sagan, que foi regravada, foi dada sequência recentemente, você vai perceber que ali o significado de cosmos é o universo. Não é isso? Tanto macroscópico quanto microscópico. Mas se você pegar alguns outros autores, quando você pega, por exemplo, o apóstolo João nas suas cartas falando sobre o mundo, na tradução que nós temos na Bíblia na nossa mão, na linguagem original ele usou a palavra cosmos. Então, cosmos, para o apóstolo João, referia-se a mundo, foi traduzido como mundo. Para o Carl Sagan, como universo. Certo? Então, cosmos, na verdade, não tem um significado nem de universo nem de mundo, mas dessa totalidade, desse algo mais amplo que nós estamos inseridos. Mas veja, não é um algo mais amplo qualquer, é um algo mais amplo que tem uma lógica, que tem uma harmonia, né, que seja numa ordem, ok? Tanto é que o oposto do cosmos, nós não vamos tratar desse conceito aqui agora, é o caos. Né? O caos é desordem, o cosmos é a ordem, ok? Muito legal, né, gente? Poxa. Então, veja bem, a arquê leva ao cosmos, não é isso? Para explicar o cosmos é necessário encontrar a sua arqué. Ou seja, aquele aspecto que unifica todas as coisas explicando sua origem e direção. Então aí existe esse trânsito arqué-cosmos. Né? Isso é muito interessante. Esses dois conceitos eles se complementam, eles conversam. Né? Geralmente as inquietações elas partem do cosmos e encontram a arquê. E uma vez encontrada a arquê, ela vai dar, digamos, a explicação, a razão de ser, né? Vamos dizer, a inteligibilidade do cosmos. Legal, né? Legal, legal. Filosofia é doido. Mas vamos lá, avançando. Nesse ponto, nós encontramos pelo menos 3 dilemas. Olha que essas coisas que eu estou falando dava para fazer uma aula sobre cosmos, uma aula sobre arqué, uma aula sobre cada um desses dilemas. Mas aqui a gente tem que ser taquigráfico. Vamos lá. Muito bem. 3 dilemas da origem. Primeiro, é absurdo regredir a relação de causação ao infinito. Ou seja, os filósofos, quando buscam a causa primeira, eles não podem buscar essa causa primeira no infinito. Ou seja, um efeito que é gerado por uma causa, que é gerado por outra causa, que é gerado por outra causa, outra causa, até o infinito. Não dá. Por quê? Porque não cabe numa apreensão lógica. Vou dar um exemplo aqui muito rápido que é ilustrativo. Todos nós sabemos que entre 1 e 2 existem infinitos números, não é verdade? É ou não é? Existem infinitos números entre 1 e 2. Nós estudamos isso na matemática em alguma etapa da nossa vida, não é isso? Ora, se entre 1 e 2 existem infinitos números, se eu levar isso ao extremo, você percebe que eu nunca vou conseguir, ao partir do 1, chegar no 2? Olha que legal. Se entre 1 e 2 existem infinitos números e eu parto do 1, como eu chego ao 2 se o caminho entre 1 e 2 é infinito? Você está entendendo? Isso cria um dilema lógico. Portanto, eu não posso voltar ao infinito para explicar as coisas. Por quê?
Isso é o mesmo que dizer que eu não explico. Segundo dilema. É absurdo conceber que algo sempre existiu. Ora, algo eterno, se ele tem a substância eterna, ele não é perecível. E se ele tem a substância eterna, como todas as coisas que gerou são perecíveis? Porque a natureza é perecível. Tudo bem que os gregos imaginavam essa ideia de perecível diferente. Muitos pensavam na ideia de ciclo, né? Na ideia de fluxo. Mas não vamos entrar nisso, não. O que eu quero só chamar a atenção é que se tudo sempre existiu, como as coisas deixaram de ser eternas? Isso é filosofia, né? Muito doido. E a terceira inquietação aqui, o terceiro dilema. É absurdo conceber que do nada algo surge. Concorda comigo? Do nada, como pode surgir algo? Se é nada. Do nada, nada surge. O nada é o vazio, é a inexistência. Gente, essas questões, esses dilemas, se não estavam na cabeça de todos os filósofos, eles vão aparecendo na medida em que a filosofia vai se desenvolvendo. Na medida em que os filósofos vão buscando as razões de ser das coisas, às vezes eles são confrontados com um ou outro dilema, e às vezes com os três. E dar resposta a esses dilemas não era uma coisa muito fácil. E nós vamos ver que alguns filósofos encontraram essa resposta justamente no momento em que eles resolveram transcender. Vocês vão entender daqui a pouco. Vamos lá. Dando sequência. Última característica desse nosso brevíssimo, né, brevíssimo vocabulário filosófico. Criticidade. O que é criticidade? A criticidade é que cada resposta é submetida à crítica, é contestada e superada. Daí a necessidade de ser resistente à crítica. Portanto, a necessidade dos filósofos em sempre elaborar uma explicação que tenha um fundamento, uma razão muito forte. E que seu defensor seja eloquente, ou seja, ele desenvolva a capacidade de defender a sua tese, que é a oratória. Mas vamos por partes aqui. Primeiro, caráter crítico. Gente, se você me perguntar qual é o fundamento da ciência, eu te respondo assim imediatamente, sem pensar. Crítica. E aqui fica um recado aí para os cientistas obtusos. Se você não é capaz de criticar os seus próprios pressupostos, você está fazendo qualquer coisa, menos produzindo conhecimento. A atitude científica mor, a priori, é a crítica. E a crítica começa por você criticar aquilo que você estabeleceu como sendo parâmetro. Se eu não me critico, eu não avanço. E os filósofos, me parece, tinham isso muito claro. Tanto é que é comum que um mestre fosse criticado pelo seu sucessor, pelo seu aprendiz. O primeiro a criticar o mestre era o seu aprendiz, que por sua vez era criticado pelo aprendiz que vinha, que era criticado pelo aprendiz que vinha, que era, e assim sucessivamente. Por quê? Porque os filósofos tinham consciência de que aquilo que eles estavam construindo não deveria tomar o lugar do mitos. Sabe? Não tinha que ser canonizado, não podia se transformar num dogma. Aquilo que eles propunham é como se eles jogassem aquilo para o mundo dizer. Será? Entende? Essa é a atitude filosófica, sabe, assim, fundamental. Percebe? E veja, quando a gente olha, volta aqui a fazer volta a minha provocação. E quando a gente olha hoje na ciência um camarada que pega, né, uma determinada linhagem de explicação e se aferra a ela e diz tudo fora dessa minha explicação não presta, esse camarada aí há que se desconfiar. Talvez ele não esteja produzindo uma ciência boa, talvez ele esteja produzindo
um dogma, né? Mais que essa palavra doa pelas suas implicações religiosas. Mas continuando a falar sobre a criticidade, o caráter crítico. Portanto, bom, não é porque o filósofo sabia que aquilo que ele dizia ia ser criticado que ele também ia fazer de qualquer jeito. Não. Era um dever do filósofo que ele desse a maior embasamento, a melhor sustentação para sua afirmação. Aquela afirmação ele tinha que gastar muito, sabe? Para mantê-la firme, de pé. Tinha que responder a tudo quanto é questionamento. Quanto mais ela fosse firme frente às provocações, mais sólida e mais, digamos, perene era essa explicação. Mais, digamos que, respeito a essa explicação passava a ter. Mas não adianta só que a explicação em si tenha substância. É necessário que aquele que defende seja competente. Daí também os filósofos tinham essa preocupação de desenvolver a oratória. Aqui tem uma polêmica, tem autores que dizem que a filosofia grega é produto da própria organização política dos gregos, que como nós bem sabemos, não vamos tratar disso aqui agora, era democrática, havia ali a ágora em que as pessoas iam, defendiam suas teses, né? Daqui a pouco vão aparecer os sofistas, que eram profissionais da oratória. Alguns dizem que a filosofia é justamente o produto disso. Outros já ao contrário, acham que a filosofia plantava, né, ou pelo menos esse ímpeto filosófico, esse princípio filosófico, ele plantava questões que acabaram repercutindo na vida pública. Não vou entrar nessa polêmica, pode ser de lá para cá, de cá para lá, isso não nos interessa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que esse filósofo ele tinha que ser, de uma certa maneira, um bom político, um bom orador, um bom professor. Ele tinha que saber convencer. Né? E isso vai ajudar, inclusive, a fundação de uma ciência, né? Uma ciência entre os gregos, né? Que é a oratória. Muito bem, fazendo aqui uma síntese rápida de tudo que nós falamos até aqui. Partimos do mitos, que é um discurso, uma narrativa que explica a natureza pelo sobrenatural. Ela é presente em praticamente todas as culturas e, em geral, é o primeiro tipo de resposta que o ser humano dá àquelas 3 questões angustiantes que nós abrimos a nossa aula, né? De onde eu vim, porque estou aqui, para onde eu vou. Ela, então, entre os gregos, ela é superada pelo logos, não uma superação imediata, não uma ruptura, mas num desenho de idas e vindas, né? Numa dança, né? Que, né, hora está lá, hora está cá. Mas a verdade é que o logos ele vai superando, né, como centro de explicação, que na realidade consiste em explicar a natureza pela própria natureza, ou seja, por aquilo que eu consigo manusear. Posso até dizer que aquilo que eu posso de alguma maneira, ainda que transitória, provar com a razão. O primeiro objeto de análise é justamente então essa natureza, que nós aqui estamos chamando de physis, embora a palavra physis seja mais ampla. A physis é o quê? É essa coisa que os filósofos vão tentar explicar. E para explicá-la, eles vão desenvolver a relação de causalidade, o método de causalidade, né? De observar os efeitos, buscando suas causas, fazendo um retrocesso até encontrar a arqué, que seria a causa primeira, ou a causa que governa, ou a causa que dá direção, impulsiona e dá direção. A arqué, por sua vez, ela vai, ao final, explicar o cosmos, que é a ordem das coisas, né? Que é a superação do caos. Né? As coisas são como são, é o resultado da explicação que é aberta pela arqué. E, por fim, os filósofos tinham muito forte entre si a noção de criticidade, ou seja, de criticar aquilo que se afirmava. Né? Era necessário que o que fosse dito fosse questionado, ok? Para que, inclusive, o conhecimento se expandisse. Perfeito? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então vamos para frente. Se tiver dúvida, anota aqui, escreve aqui no comentário e eu vou me esforçar para lhe responder. Vamos passar então para digamos assim, a periodização da filosofia grega, para a gente ir se localizando aqui do que nós vamos falar. Já falamos aqui no geral, né? A filosofia. A filosofia passa por esses conceitos. Eles vão estar mais presentes e menos presentes, cada conceito em um outro filósofo, identificado em um outro, mas em geral eles estão ali, né,
de alguma maneira ali embutidos no fazer filosofia. E essa filosofia, ela é, pelos estudiosos, dividida em dois grandes momentos, duas grandes etapas, que podem ser subdivididas internamente. Mas essas duas grandes, elas são praticamente um consenso. Os pré-socráticos e os socráticos pós-socráticos. Por que essa divisão ela é desse jeito? Primeiro, é óbvio que ela faz referência a um cara, um homem, um filósofo chamado Sócrates. Você já deve ter ouvido falar nele. Por que esse Sócrates foi tão importante? Por que na filosofia não é pré-Platão, pós-Platão? Não é pré-Tales, pós-Tales? Não é pré-Pitágoras, pós-Pitágoras? Por que pré e pós-socrático? Explicação simples. É porque com Sócrates o tipo de problemática da filosofia grega, o tipo de problemática dominante da filosofia grega muda. Eu não falei há pouco que os primeiros filósofos estavam preocupados com a physis, com a explicação da natureza, desse mundão que nos enreda, né? Plantas, animais, chuva, calor, frio. Essas eram as inquietações dos primeiros filósofos, o mundo natural. O Sócrates, ele tem alguma passagem dele que deixa isso muito, até meio radical assim, né? Ele não estava nem aí para isso. Não era esse tipo de problemática que o atiçava. Ele estava preocupado com as relações humanas. É isso mesmo. Ele não queria olhar para a physis, ele não queria explicar a physis, ele não queria encontrar arqué relacionado à physis. Ele queria olhar e encontrar as razões profundas das relações humanas. Então ele se preocupa com ética, ele se preocupa com política, ele se preocupa com a sociedade, tá certo? Com a vida comunitária do homem. Tá? E também com a própria essência do ser que busca conhecimento. Então ele está olhando para o homem. Ele está olhando para o filósofo, não para a filosofia. Olha que coisa. Né? Ele está olhando para o ser humano. Tá? Quando ele olha lá para o Pitágoras, então, ele não está olhando para o que o Pitágoras estava falando sobre a natureza. Ele está olhando para o Pitágoras. Por que o Pitágoras quer saber? E como que ele produz aquele conhecimento. E a partir daí, como os seres humanos se relacionam, como os seres humanos se organizam, como os seres humanos conseguem viver juntos. Por que eles são essa idiosincrasia toda? Às vezes está em guerra e às vezes está na ágora ali, deliberando em comum acordo. Essas são as problemáticas de Sócrates. Elas são revolucionárias e mudam o rumo da filosofia grega e, portanto, o rumo da filosofia ocidental. Nosso objeto aqui está fixado neste momento no pré-socrático. Lembra do meu livrinho aqui? Que eu mostrei a colinha no início? Muito bem, nós vamos falar dos pré-socráticos. Então, nós não estamos falando de relações humanas, aí não vamos dar atenção para o Sócrates. Nós vamos olhar para aquele tipo de explicação filosófica da physis. Geralmente, isso é tributário a Aristóteles e Diógenes Laércio. Existem duas grandes escolas originais da filosofia pré-socrática. A primeira geração, os primeiros filósofos, eles se organizaram em duas escolas. Organizaram porque era escola, prédio e tal. Não. Eles tinham mais ou menos a mesma temática, a mesma pegada de fazer filosofia. Eram dois grupos. O grupo dos jônicos e o grupo dos italianos. É a filosofia jônica e a filosofia italiana. Essas são as duas filosofias, vamos dizer, são as duas linhagens filosóficas originais, bem do início da filosofia mesmo, tá? Depois vai vir a pluralidade, a coisa ela vai ficando um pouco mais diversificada, mas no início haviam essas duas escolas. E aqui no nosso mapa, olha que coisa interessante. Lembra que eu falei que a filosofia não começa na Península Grega em si? Olha esse mapinha. Tá vendo esses dois círculos azuis? Um no extremo na extrema direita, outro na extrema esquerda do nosso mapinha? Pois justamente cada círculo representa uma dessas escolas. A que está lá na Turquia, né, na atual Turquia, é a escola jônica, porque essa região aí era a região jônica. Tá certo? Do Mar Jônico, que é o mar que é o litoral, esse mar onde esse território faz litoral, tá certo? O mar que banha esse litoral é o Mar Jônico. Então essa região era chamada de Jônio. E lá na Itália, tá vendo a pontinha da bota? É a escola, obviamente, italiana. Então,
nós vamos ver a filosofia ela brotar e frutificar originalmente nesses dois cantos. Olha que interessante. Não foi na Península Grega. Depois Atenas vai ganhar protagonismo e tal, mas no primeiro momento não é lá que nós vamos encontrar filosofia, não. Nós vamos encontrar fora da Península Itália, da Península Grega. Ok? Muito bem. Aqui hoje nós vamos nos dedicar a duas sub-escolas. Uma que é jônica e a outra que é italiana. A escola de Mileto, de onde vem Tales, o representante mais conhecido, Tales de Mileto, e a escola eleática, que nós não vamos aprofundar nela, nós só vamos falar do seu fundamento. Por quê? Porque ela é construída pelo autor que vai ser aqui, vai ter um papel central na aula de hoje, que é o Xenófanes. Então, escola de Mileto e escola eleática. Só existiam as duas? Não, haviam outras. Pitagórica, depois vai vir a atomista, etc. Haviam outras escolas, não eram só essas duas. Mas nessa fase do nosso curso nós vamos nos dedicar à primeira muito rápido, e a segunda com um pouquinho mais de atenção para o seu autor originário. Muito bem. Outro elemento que eu tenho que falar que é para essa aula e para as outras, tá? É a dificuldade das fontes que nós vamos consultar aqui para derivar os nossos pensamentos. Quando a gente fala assim, o Tales de Mileto, você fica imaginando, qual é o livro do Tales de Mileto? Vou comprar, vou buscar lá no Google um texto do Tales de Mileto. É assim? Não é assim, infelizmente. Esses caras viveram, esses filósofos originais, eles viveram lá por volta do século 6, 5 a.C. Os textos deles se perderam. Nós não temos nenhum pergaminho, nenhum papiro, nenhuma escrita cuneiforme, nenhum tablete cuneiforme, nenhuma pintura na parede de algum lugar com o texto desses caras. Eu tô brincando, né, gente? É óbvio que os gregos não escreviam mais assim. Mas eu tô querendo chamar assim, não temos nada que sobreviveu ao tempo. Os textos deles se perderam. Então a gente encontra o quê? São fragmentos mesmo, sabe? Fragmentos. Tudo rasgado, comido pelo tempo. Então, o que a gente sabe desses caras nunca é o completo do que eles disseram. São fragmentos que a gente conseguiu reunir, né, e interpretar, traduzir e interpretar. E a outra maneira também de conhecer o que esses homens pensavam é olhar para aqueles que os citaram e que viviam, como viviam mais perto deles, provavelmente tiveram sim acesso aos seus textos. Então, por exemplo, Aristóteles é um cara que vai dar muita informação sobre o nosso autor de hoje, que é o Xenófanes. Portanto, nesse caso, nós temos um outro tipo de problema. Se o fragmento não nos dá todas as informações que o autor queria passar, mas só um pedaço, imagina um livro, né? Um livro que se deteriorou, você encontra a página 4, 5, depois a 10, 12, a metade da página é 26, depois um pedacinho da página 58. Você não consegue ele desenhar o que o cara quis dizer, né, na sua integralidade. Esse é o problema dos trechos, né, dos fragmentos de texto. E o problema da citação é que a gente sabe o que o autor pensou pela boca de outro autor. Então, não necessariamente a interpretação daquele que citou corresponde necessariamente à intenção do autor original, né? Então, a gente fica aqui meio vendido, né, com esses problemas das fontes, mas que, enfim, não podem nos paralisar. Porque se de um lado existem essas limitações, por outro lado nós temos aí todo um esforço milenar de grandes homens, de grandes figuras do conhecimento que, né, ao longo de muito tempo vem desvendando, né, os mistérios da teoria desses sujeitos, desses filósofos originais. Muito bem. Entre os jônicos, vamos entrar aqui na escola de Mileto. Entre os jônicos surge, na Ásia, atual Turquia, lembra lá do mapa, surge a escola de Mileto. É a primeira escola filosófica da história. É de lá que vem o primeiro filósofo da história. É, vamos dizer assim, a semente da filosofia ocidental. Está lá, em Mileto. Né? Salve Mileto. Seus autores apresentam as primeiras hipóteses de que temos notícias sobre a origem e a substância das coisas. Então é ali em Mileto que aquelas palavrinhas que eu falei anteriormente,
elas vão, sabe, pela primeira vez dançar, né? O mito sendo abandonado pelo Logos, o Logos observando a Físis gerando através da causalidade a Arqué explicando o cosmos, tá certo? E sendo submetido à crítica. Tudo aquilo começa em Mileto. Começa com Tales de Mileto. Começa com Tales de Mileto. Tales de Mileto, veja bem, viveu mais ou menos, aliás, ele viveu na época do ano de 585. 585. Por que a gente sabe que Tales de Mileto viveu em 585? Porque ele previu um fenômeno astronômico que atualmente, né, no nosso tempo presente, os cientistas conseguiram remontar esta data. Olha que interessante. Com a ciência, né, aplicada, nós conseguimos identificar que foi naquele ano que aconteceu esse fenômeno. Olha que interessante. Mileto fica na Lídia, como eu falei, ali banhado pelo Mar Jônico, na atual Turquia. E essa possuía muitas relações com povos do Oriente, que subiam o Eufrates e tal. Esses povos, nós podemos destacar os babilônicos. Os babilônicos existiam a astronomia como uma ciência muito desenvolvida. Então, provavelmente, Tales era um astrônomo que possivelmente aprendeu o seu ofício com os babilônicos. Olha que interessante. A Lídia ela tinha muito essa interação. Mas não só com o Oriente, também pelo mar, com os egípcios, por exemplo. E os egípcios eram muito versados em matemática, particularmente na geometria. Lembra as pirâmides egípcias? Imagina, para ter aquela arquitetura toda, quanto que aqueles homens tinham que entender de matemática. E aí a gente entende também um pouco do que era o tipo de preocupação do Tales. Ele era um astrônomo por um lado e ele também era um matemático. Ele tem, inclusive, muito conhecido até os nossos dias, né? É uma produção interessante sobre geometria. Muito bem. Esse Tales é o primeiro filósofo entre todos e ele é considerado um dos 7 sábios da Grécia. A arqué que ele propõe é a água. Lembra lá o que é arqué? A origem, o significado e o sentido das coisas, né? Muito bem. O Tales ele acreditava que as coisas se originaram na água. Por que ele chegou a essa conclusão? Provavelmente observando. O nosso corpo, a maior parte é água. Nós precisamos de água para sobreviver. Sem água nós morremos. Ele olha lá, falei do Egito agora há pouco, né? Ele olha para o Egito e vê que o Egito, aquela enorme civilização, ela é produto do quê? Do Rio Nilo. Falei que ele conhecia os babilônicos eles dependiam, eram mesopotâmicos. Mesopotâmia vem da palavra entre rios, Rio Tigre e o Rio Eufrates. Ele é um cara que vive no litoral, vê ali, né, o mundo acontecendo o quê? Nas embarcações, no mar. Então ele acabou concluindo pela centralidade que a água tem em tantas áreas da vida que a água é arqué. E não só isso. Ele também percebe que as coisas elas são fluidas, né? O ser nasce, cresce, se reproduz, morre, vira adubo que vai gerar outra vida, né? As coisas fluem. Quando, né, um animal ele é colocado numa situação de sobrevivência difícil, o que ele faz? Ele se adapta, né? Então, ele também percebe que as coisas elas são fluidas. Como o quê? Como a água. Como a água. Entende? Então é a origem e o sentido, né? Vamos dizer assim, dá ali digamos assim, a essência, né, do mundo. Para ele está na água. Interessante, né? Interessante. O sucessor dele, esses primeiros autores nós vamos passar aqui rapidinho, tá? O sucessor dele é Anaximandro. Anaximandro foi seu discípulo e ele não concordava com o seu mestre. Para ele, a arqué não era a água, era o que ele chama de substância eterna, ou a palavra que ele usava era apeiron. O apeiron é uma palavra que a gente não consegue, sabe, traduzir talvez da maneira conclusiva. Mas nós podemos chamar de aquilo que é ilimitado, né? É a substância que não
está vigindo sobre as outras coisas. E ele chega a essa conclusão não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Ele foge das explicações mais, digamos, imediatas, como a água, ou para outros autores a terra, ou para outros autores, sei lá, o ar. Ele foge dessa explicação por quê? Porque ele percebeu um conflito entre esses, digamos, elementos da natureza. Esses elementos básicos, né? Quer dizer, o fogo, ele se alimenta do ar, mas se submetido à água, ele apaga. A água, por sua vez, se aquecida, ela evapora, deixa de existir e vira ar. Entende? Ele via que esses elementos eles estavam em conflito e que um não poderia dominar o outro, porque se dominasse, isso poderia implicar na inexistência do outro. Portanto, isso não tinha lógica. Então ele fala, é necessário que haja algo sobre esses elementos e que os governe. E o nome disso é Apeiron. Entendeu? O Apeiron. Ele governa essas coisas. Entende? Veja que interessante. Com isso, Anaximandro está antecipando uma coisa que só vai acontecer daqui a pouco, que é a explicação de tipo abstrata. Veja como foi Tales. Ele pegou a água, algo que ele conhecia, que ele via, que ele cheirava, e atribuiu a Arqué à água. Esse cara não. Anaximandro ele vai visualizar na sua mente algo que ele não conseguia tocar, cheirar, provar. Interessante, né? Por que ele antecipa escola aqui? Porque mais tarde nós vamos ver que essa vai ser a pegada da escola eleática. Muito bem. O próximo na sucessão é o herdeiro de Anaximandro, Anaxímenes. Esse é o terceiro, né? É o bisneto do Tales de Mileto. Tô brincando, não tinha relação filial aqui não. Esse cara já vai atribuir a Arqué a outra coisa. Ele vai olhar para Físis e vai dizer qual é o sentido e origem de tudo que eu vejo? O ar, ou pneuma, que é a mesma palavra para espírito. Ok? Esse cara tem muito pouco escrito dele que chegou até nós. Então, muito que a gente imagina que ele quis dizer aqui é especulação. Né? É especulação. Né? Uma forma de explicar é dizer que o ar se transforma nas outras substâncias. Né? O ar, submetido a certa temperatura e pressão, se torna líquido. Esse líquido se torna sólido, gelo. Então ele percebe, né? E o ar, por sua vez, também alimenta o fogo. Então ele percebe ali, né, essa capacidade desse pneuma de se transmutar nos outros elementos básicos da natureza. Outra especulação é que esse pneuma tem a ver com espírito. Né? Todas as coisas se originam de um espírito. Essa seria uma explicação mais, talvez até mais afeita ao desenho do curso, mas a qual eu não vou comprar. Porque não existe ali, né, uma intenção clara dele de usar a palavra pneuma para designar espírito. Tem muito mais a ver a pegada do Tales de olhar o pneuma como sendo mesmo o ar, o vento, né? Essa coisa que se fizer assim, você sente no rosto. Tá certo? O ar que respira, que a gente respira, sabe? Tem mais a ver com isso. Mas não vamos descartar. Pode ser que Anaximenes já tivesse uma visão, uma contemplação, né, sobrenatural, uma contemplação de um perfil mais teológico, né, sobre a origem das coisas. Mas isso a gente não vai conseguir afirmar e aqui de maneira nenhuma eu vou, por mais que seja mais afeita ao tipo de relação que nós pretendemos encontrar nesse curso ao ler nossos autores, eu não vou avançar e deixo aí para os curiosos para pesquisar e quem sabe até, né, desenvolver essa leitura com propriedade. E agora chegamos ao nosso autor-chave. Aquele que emprestou o seu nome para a aula de hoje. O nosso amigo Xenófanes. Xenófanes viveu provavelmente entre 580 e 475 a.C. Esse cara teve uma vida longa, hein? Por quê? Porque a gente
tem registros de que ele produziu coisas dentro de uma longa carreira. Ele não era um filósofo de profissão. Aliás, não existiu filósofo de profissão. Como não existe até hoje, né? Filósofo não é o cara que estuda filosofia, nem o bacharel em filosofia. Filósofo é aquele que faz filosofia, né? Mas enfim, então, portanto, não é uma profissão, né? Você não vai ter na carteira carteira de trabalho filósofo. Talvez até tenha, enfim. Bom, desculpa aí a digressão. O Xenófanes, ele era, na verdade, um poeta e um músico. Um cara que, na época, isso tudo se misturava muito. Era um cara que cantava, né, poesia. Né? Não necessariamente um compositor de poesias, mas um cara que era tipo um andarilho que levava cultura, né, por onde ele passava. E esse cara andou pra caramba. Né? Andou pra caramba. Ele nasceu na Jônia e foi parar lá na Itália. E não é à toa, não é qualquer coisa. Esse cara acaba sendo o elo entre esses dois mundos. Lembra lá do mapa anterior? Você tem lá, né, as duas escolas iniciais da filosofia, originais da filosofia. Ele nasce lá em Cólofo, lá na Jônia, e ele vai escrever e viver em Eleia, lá no sul da Itália. Olha que coisa interessante. Ele vai nascer na Jônia e vai viver na Itália. Aí o mapinha. Ele vai nascer lá em Cólofo, tá aí na Jônia, bem pertinho de Mileto, né, ao norte de Éfeso, que é outra cidade importantíssima. E vai atravessar, a gente não sabe exatamente por onde ele passou, mas ele vai atravessar aí o mundo grego, né? O mundo da Grécia clássica, e vai parar lá em Eleia, lá no sul da Itália. Ou seja, ele é o encontro dos dois mundos da filosofia original. Olha que cara interessante. E não para por aí o mérito dele não, hein? Esse cara vai lançar as bases para uma das escolas mais importantes, a escola eleática. No nosso próximo encontro nós vamos falar mais sobre essa escola. Ele é citado por Heráclito, que é o considerado o último dos jônicos, e por Pitágoras, considerado o primeiro entre os italianos. Portanto, ele transitou nas duas escolas. Ele que deu origem à escola eleática, que teve como maior expoente Parmênides. E aqui eu quero também chamar a atenção para você. Quem já conhece filosofia já sabe o que eu vou falar agora. Ele influenciou, uma vez que ele foi citado, porque de alguma maneira ele influenciou Heráclito, e ele influenciou, e esse com certeza, porque Aristóteles fala textualmente que Xenófanes foi mestre de Parmênides. E esses dois caras vão ser os protagonistas da maior polêmica da filosofia pré-socrática. Os dois vão estar dos dois lados de um ringue, brigando, lutando um contra o outro para duas explicações filosóficas conflitantes. E o Xenófanes está, de alguma maneira, nos dois. Olha que coisa. Como é que eu nunca ouvi falar em Xenófanes? Alguém vai falar, pois é, por que você nunca ouviu falar em Xenófanes? Provavelmente porque alguns autores os historiadores da filosofia mais renomados, ou alguns deles, gostaram muito do Xenófanes. É o próprio Bertrand Russell, que é uma das nossas bases aqui, bibliográficas, que eu não sei se você sabe, é um ateu. Né? Aí você fala, mas o curso A Razão na Sua Fé, a base bibliográfica é o ateu? É mesmo, a gente tem que ler de tudo, né, gente? Tem que ler de tudo. E o livro dele aqui ajuda pra caramba. Agora, é como tudo na vida, você tem que ter filtro e peneira. O que é opinião, o que é dado, o que é do autor, enfim, o que ele, né, extrai de outros, o que é lógico, o que não é tão lógico. Então a gente tem que sempre estar, né, exercitando essa coisa que os filósofos gregos nos ensinaram, né, a criticidade. Né? Muito bem, então Russell é um cara que irrelevante. Outro cara também que não vai com a cara do Xenófanes é Nietzsche. Nietzsche. O pai entre os ateus. Né? O niilista, o fundador do niilismo. O que está sobre o bem e o mal. Né? O que assassinou Deus, ou pelo menos anunciou a morte de Deus. Nietzsche também não gostava dele.
Xenófanes é de segunda. Óbvio. Se esses dois aqui estão criticando, já vale a pena a gente saber por quê. Né? Sabendo que os dois são ateus, eu imagino por que eles não gostavam de Xenófanes. E você vai ver daqui a pouco o porquê. Então vamos falar agora da filosofia desse sujeito em si. Já indo aqui a reta final do nosso curso. Muito pouco texto realmente nós encontramos dele, mas o pouco que nós encontramos, nós podemos extrair essas informações que estão aqui. Vamos lá. Primeiro, o nosso amigo Xenófanes, ele vai entender que a origem arqué, ela está não em um elemento. Tales não está 100% certo, ele estaria talvez 25% certo. Porque uma das coisas que originou para ele as coisas do mundo é a água, mas também a terra. Dentre outras coisas que o Xenófanes era, ele era uma espécie de naturalista. Então ele, nas andanças da vida dele, viu que ele andou, foi longe, né, de um extremo ao outro ali do mundo da Grécia clássica, ele percebeu que, às vezes, estando a distâncias bastante consideráveis do mar, ele encontrava resquícios de conchas, né, vamos dizer, resquícios marinhos naquela terra. Então ele logo concebeu que a água ela já esteve por ali. Né? Onde a terra era muito seca, a água já tinha tido, já havia estado, já havia dominado. Então ele tem essa percepção de que a água e a terra, na verdade, não é só a água, mas é a água em síntese com a terra que origina as coisas daqui. Mas por que eu falei 25% e não 50%? Porque Xenófanes não para por aqui. Lembra daquelas perguntinhas existenciais que eu falei lá em cima? Do nada, nada surge, nada pode ser eterno. Lembra dessas perguntinhas? Xenófanes talvez estivesse ali com aquelas perguntas um pouco mais aguçadas nele, talvez do que os seus antecessores, principalmente Tales e Axímenes, pelo que eu entendo. Ele imagina que, como origem imediata, tem coerência atribuir a origem imediata à terra e à água. Sim, sim. Né? Eu, ser humano aqui, matéria, sim. Né? A planta, né? A montanha, sim, sim, sim. Terra e água. Porém, para ele, a arqué ainda não é exatamente essa. Essa é uma arqué transitória. Existe a arqué da arqué. Algo que está atrás da terra e da água. Algo que originou a própria terra e a própria água. E a esse que ele vislumbra como sendo algo anterior e maior. Há algo anterior e maior à água e à terra. Portanto, lembra que eu falei 25% água, 25% terra e 50% esse algo anterior. Agora, que algo anterior é esse? Aqui, Xenófanes está dando um salto da filosofia. Olha como é que esse cara é importante, hein? Na direção da abstração. Olha, e forçação de barra. Por que você está dizendo isso? Porque a escola eleática é caracterizada pela abstração. Ela é diferente da escola de Mileto justamente por essa característica, por esse aspecto. A abstração ela tem centralidade no tipo de filosofia que vai ser produzida de Xenófanes para frente. E quando ele dá esse salto do mundo material em direção ao abstrato, esse salto o conduz, o catapulta ao Theos. O que significa Theos? É a palavra que os gregos usavam e que nós nos apropriamos dela de uma maneira sutilmente diferente para designar Deus. O Xenófanes, ele entende a finitude dos elementos que ele encontrou no seu caminho, que
podem ter dado origem imediata a tudo que ele enxergava. Mas ele tinha a noção, ele tinha ele tinha, sabe, uma espécie de intuição de que não bastava isso, de que tinha uma coisa antes. Por que eu estou falando de intuição? Porque ele não podia provar, sabe? Porque da intuição é que vai vir o quê? Que vai vir a proposta. Entende? Ele vai intuir e daí ele vai derivar uma tese. Entende? Ele começa intuindo. É possível que, sabe, que esses elementos sejam a última explicação. Tem que ter uma coisa além, anterior, maior. O Theos. O Theos. Agora olha como é que é importante isso aqui, olha. O fundamento da escola eleática é justamente esse salto que Xenófanes dá. Ó. Essas daqui são palavras do Hegel, que além de ser um filósofo muito conhecido, ele também é um historiador da filosofia. E olha o que ele nos diz. A expressão do ser absoluto através daquilo que é um conceito puro ou através de algo que é pensado e movimento do conceito ou do pensamento é o seguinte elemento que veremos surgir na escola eleática. Então, esse campo de pensamento que consegue operar, transitar, né, funcionar fora das coisas, sabe? Que a gente pode tocar, medir, provar. Isso é um produto da escola eleática. E está ali no Xenófanes. Ele que dá esse salto. Ele fala algo que eu não consigo ver, que eu não consigo tocar, mas que tem que estar ali. Porque sem esse algo, as outras coisas não conseguem responder satisfatoriamente. Agora vamos lá, olha a questão. Olha a questão. Se algo surge, surgiria do nada ou por ação de um ser? Não é isso? Ora, se do nada nada pode surgir, o algo só pode aparecer pela impressão de um ser que antecipe aquele algo que eu estou querendo explicar. Algo surgir do nada é impensável. É impensável. Do nada, nada surge. Logo, surge de um ser. Tá entendendo? Se algo surge, surge do nada ou pela ação de um ser. Se do nada, nada surge, ela surge pela ação de um ser. E esse ser, se ele não foi se ele não surgiu pela ação de outro, porque ele é o ser que faz tudo surgir, esse ser é eterno. Entende? Entende? Olha o salto de abstração que o Xenófanes faz e olha o que esse salto leva, aonde que esse salto leva. Para que algo surja, deve haver algo antes. E esse algo antes não pode ser dominado pelas regras daquilo que ele fez surgir. A começar, ele não pode ser perene, ele não pode ser perecível. Ele é eterno. Ele não é da natureza daquilo que ele criou. Ele é de uma outra natureza. Mas vamos continuar. A escola eleática resolve o paradoxo da origem fazendo a afirmação de que o ser que origina tudo é eterno. Olha a frase do Xenófanes. Se algo for, é eterno. Então, para que algo se origine, há que se proceder uma mudança de natureza, do eterno para o perecível. É isso que Xenófanes está nos dizendo. Algo que eu não posso tocar, que eu não posso ver, que eu não posso provar, não é um elemento, é algo que está em outro plano, que eu só posso acessar através do pensamento.
do esforço imaginativo. Esse ser é um. Ora, se tudo surge da ação dele, ele não pode ser dois. E dele tudo se origina. Se tudo se origina dele, ele também tem que ser mais e maior. Ora, eu não posso originar algo que seja maior do que eu. Eu não posso originar algo que seja mais do que eu. Eu só posso originar algo que seja menor, que seja menos. Entende? Esse ser, portanto, é eterno, ele é maior e ele é mais do que todas as coisas que nós podemos perceber no mundo. Por isso que a arqué não está aqui. Talvez a arqué imediata seja terra e água, mas a arqué da arqué, sabe? É maior, é mais. Entende? Olha só. Determinou o ser absoluto como sendo o um. E o um é Deus. Olha a afirmação do Xenófanes. O todo é um. Esse ser que é mais e maior, que é o todo, não pode ser dois, não pode ser três, não pode ser quatro. Ele é um. Pois é dele que surgiram todas as coisas. Percebe? Daí então ele parte para especular a grandeza desse ser. Olha só. Ele não falou que é maior? Olha lá. Um Deus é o maior entre os deuses e os homens, e não é comparável aos mortais, nem quanto à figura, nem quanto ao espírito. Se ele originou tudo, ele é mais, ele é maior. Ele é eterno, ele é mais, ele é maior. Ele não é da mesma substância das coisas que observamos. Por isso, ô Tales de Mileto, não é a água. Por isso, Axímenes, não é o ar, não é. Isso pode ser até o imediato. Mas além desses, ar, água, tem algo que é sublime, maior, intangível, invisível, poderosíssimo. Theos. Veja que ele citou os deuses, né? Ele citou os deuses, não citou? Maior do que os deuses e os homens, mas esses deuses aí com letra minúscula. Claro, nós estamos escrevendo aqui, traduzindo, porque os gregos, os textos de Xenófanes não eram escritos sequer eram separadas as palavras, mas isso fica para um outro momento que a gente pode falar sobre a escrita da Grécia clássica. Mas olha o que ele já está dizendo aqui, é maior do que os deuses. Então ele está aqui conversando com a mitologia. Ele conhece os deuses de Homero, de Hesíodo. Mas ele está dizendo, esses deuses que vocês tratam como deuses, eles não são comparáveis a este Theos que eu estou falando aqui. Os etíopes dizem que os seus deuses são de pele escura e possuem um nariz achatado. Os trácios, que os seus são loiros e de olhos azuis. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que os homens criam fantasias de deuses. Nossa, isso é muito bíblico. Não é? É ou não é? Xenófanes conhecia as escrituras? Não, gente, não conhecia. Não conhecia. Mas era um cara que andou muito? Será que não? Muito pouco provável. Não posso afirmar, né? Definitivamente que não. Mas o fato é que o que faz ele encontrar Deus não é a revelação de Deus. É apenas um conjunto de perguntas lógicas, racionais, que tem a intenção de encontrar uma resposta para a origem. Entende? Perguntas honestas, que não estão aqui, sabe, eivadas nos preconceitos do nosso mundo atual, que diz que não, Deus não. Explica por qualquer coisa, mas Deus não. Ele não tinha esse tipo de problema. Então, quando ele se depara com as perguntas, ele não encontra as respostas naquilo que ele... As coisas não estavam tendo, sabe, lógica. O logos não estava fechando.
Então ele vai e fala, bom, não é aqui que eu vou encontrar a resposta. E aí, quando ele fala no Theos, ele se depara imediatamente com a ideia que os gregos tinham dos deuses. Ah, então, alguém ia falar, então foi Zeus que criou tudo? Ele ia dizer, não, meus amigos. Esses deuses que vocês citam aí, esses deuses são uma fantasia. É aqui a passagem, né? Os etíopes descrevem seus deuses com os caracteres físicos dos etíopes. Os trácios com as características dos trácios. E ele vai além. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Se os bois e os cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte similares às dos homens, os cavalos pintariam os deuses sob forma de cavalos e os bois pintariam os deuses sob forma de bois. Ele radicaliza o raciocínio e chega à conclusão de que esses deuses que vocês chamam de deuses, eles não são reais. Esses deuses não são este Theos que eu estou dizendo aqui. Por quê? Preconceito? Polêmica? Não. Lógica. Veja, se tudo é criado por um Theos criador, esse Theos criador é maior, ele é melhor. Então ele não pode ser esses deuses, porque esses deuses são pequenos. Olha essa citação dele. Muitíssimas vezes mencionaram atos ímpios dos deuses, roubo, adultério e fraude mútua. Os deuses antropomórficos não compartilham da grandeza e da perfeição requeridas pelo Deus Um, que é mais e maior. Não pode ser Zeus que descia dos céus e tinha relações sexuais com uma mulher e traía a deusa que era sua esposa e depois renegava o filho. Cara, esse Deus não é isso. Porque ele é mais, ele é maior, ele não está submetido a essas coisas tacanhas dos homens. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha, sabe? Ele estava se confrontando com a religião do seu tempo por apenas pensar. E o pensamento dele levou ele a contemplar Deus. Entende? Vamos dizer assim que no nível tecnológico que ele tinha, ele foi ao máximo. Né? E viu que o máximo era insuficiente. Então ele concebeu, primeiro como uma intuição e depois como, sabe, como uma hipótese, Deus. Esse cara está no século 6 a.C. 6 a.C., na Grécia. Na verdade, no sul da Itália, que era mato. Descrevendo Deus. Por quê? Porque ele está pensando. As perguntas estão levando a ele a Deus. Olha só. Xenófanes afirmou que Deus está implantado em todas as coisas. Que ele é, vamos lá, vamos por parte. Plantado em todas as coisas. Por quê? Porque tudo foi feito por ele. Então tudo partiu dele. Ele decidiu que fosse como foi. Portanto, a intenção dele está embutida em todas as coisas. Olha que coisa. Ele é suprassensível, portanto ele não vai ser, não é água, não é ar, não é terra, não é nada disso. Ele é supra tudo isso que a gente pode tocar, medir, provar. Ele é imutável. Ele é imutável. Por quê? Porque ele deu origem. Ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Por quê? Porque ele é eterno. Ele é imóvel. Por que ele é imóvel? Porque ele deu origem ao movimento. Porque ele decidiu pelo movimento. Ele não é governado pela tangibilidade, pelo movimento, pela mutabilidade. Ele não é perecível, sabe? Ele não tem genealogia que o preceda. Ele não vai chegar ao fim. E a gente não encontra nem ele em que ponto está. Não, ele não está em ponto nenhum. Por quê? Porque ele é tudo.
Ele é encontrado em todas as coisas que ele decidiu criar. Olha que fantástico. Isso tudo aqui é produto de lógica. Lógica. Olha a citação dele aqui. Enquanto é eterno, o ente também é ilimitado, pois não possui começo a partir do qual pudesse ser, nem fim onde desapareça. Parece até extraído da Bíblia, né? Xenófanes, volto a dizer, não conhecia as Escrituras. Ele estava enredado por um ambiente religioso completamente diferente. O mundo dele era politeísta. As religiões que ele conhecia eram as religiões primitivas do fluxo. Ele não tinha, sabe, explicações babilônicas compatíveis a isso, que ele pudesse ter travado contato, não tinha uma explicação egípcia compatível a isso. Como nós sabemos que Tales provavelmente teve contato com os egípcios, com os babilônios, então ele também pode ter tido, mas enfim, isso não responde a nada. Ele pode ter até conhecido os judeus, mas não é revelação que ele está apresentando para nós. Ele está apresentando lógica. Lógica. O amor pelo conhecimento que o leva a fazer perguntas e com a sinceridade do coração dele ir além das respostas que ele podia conceber das coisas, tais como os homens estavam concebendo. Então ele vai além e ele vai para o campo da abstração e na abstração ele contempla algo que ele não poderia ver na terra, na água, no fogo. Fantástico. Ele especulou sobre alguns atributos desse Deus. Citação dele. Ele vê em toda parte, pensa em toda parte e ouve em qualquer lugar. Ele vê em toda parte, onisciência. Ele pensa em toda parte e ouve em qualquer lugar, onipresença. E aquele que criou todas as coisas, portanto, é o sobrepoder, porque ele é mais. Então ele é um onipotente. Tudo isso aqui é derivando da lógica, da filosofia. Deus. Então nós podemos aqui resumir alguns atributos que a gente extrai dos textos de Xenófanes. Ele está olhando para Deus, ele está dizendo, esse Deus é único. Ele é único, porque dele deriva todas as coisas. Então não tem dois, é um. Batendo na religião da época dele, o politeísmo. É criador, porque ele criou todas as coisas, e a essência dele está em todas as coisas. Ele é eticamente superior, porque veja que no confronto que Xenófanes submete esse Deus maior aos deuses antropomórficos, ele diz, esses deuses antropomórficos são cheios de vícios humanos. Quando ele diz o não ter vícios, veja bem, quando ele diz os deuses não são deuses, pois têm vícios humanos, ele está dizendo, este Deus que eu estou citando aqui, que eu estou mostrando, que eu estou apresentando para vocês, que é produto da minha lógica, esse Deus é eticamente superior, pois ele não vive essas limitações éticas dos deuses antropomórficos. Compreende? Ele está dizendo que esse Deus é um Deus eticamente superior. Ele é onipotente, porque ele criou tudo. Ele é mais, ele é melhor. Ele é imaterial, porque ele não é visível, ele não é tangível, ele não é tocável. Ele é imutável, ele é eterno, ele é onisciente, sabe tudo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. São atributos bíblicos. Mas aí a gente volta àquela questão que eu provoquei no nosso encontro anterior. A razão não é condição para a fé. A revelação natural de Deus, ela apresenta Deus aos homens e ele pode ser acessado pelos homens através da sua razão. Isso que Xenófanes está fazendo. A sua razão levada ao extremo contempla Deus. Mas aí atingimos o limite. Xenófanes já não podia falar mais nada. Mais nada.
Por quê? Porque ele chegou até onde a revelação natural revela Deus. As coisas criadas revelam Deus Criador. Lembra de Romanos? Ele chegou, ele viu. Mas o que Deus pensa? O que Deus quer? Qual é o tipo de relação que Deus tem com a sua criatura? Xenófanes não podia dizer. Era necessário que Deus falasse. Era preciso esperar mais 5 séculos para que Jesus viesse e dissesse. Como se Jesus falasse: Xenófanes, joinha, você chegou. Você matou a charada. Mas não é só isso. Compreende? Xenófanes não está sozinho. Outros, por caminhos às vezes um pouco diferentes, vão chegar a conclusões muito parecidas. E todos eles vão parar, vão travar no mesmo ponto. Tá, tudo bem. Esse Deus existe, mas o que ele quer? Isso eles não podiam responder. Era necessário que Deus se revelasse. Entende? A revelação natural requeria a autorrevelação de Deus. Portanto, o Theos de Xenófanes não possui personalidade, vontade, nem age de acordo com seus propósitos. Ele depende que Deus diga isso. E ele não podia dizer. Então ele foi até o limite da razão, ele foi até o limite da filosofia do seu tempo. Ele foi ao limite veja bem, ele pegou Tales, ele pegou Anaxímenes, ele foi além desses caras. Mas ali ele parou. Não dava para dar o próximo passo. Para terminar a aula de hoje, fica só uma questão. Alguns dizem que esse Deus de Xenófanes era o Deus do tipo panteísta, né? o Deus razão. Definitivamente, meus amigos, eu chamo vocês, eu convido vocês a lerem, né, o próprio Xenófanes e pensar, refletir em cima daquilo pouco que a gente conseguiu encontrar dele. E aquilo também que os autores mais próximos aí mais ou menos da mesma época diziam sobre o que ele pensava. Porque, sinceramente, não é isso. Ele chega a dizer em um determinado momento que o formato de Deus é uma circunferência. Claro. Por quê? Porque a circunferência ela era a imagem perfeita. É a mesma coisa que dizer que Deus é infinito. É um conceito. Certo? Ao dizer que Deus que a figura ela é um círculo, é a mesma coisa de dizer Deus é perfeito, porque é a imagem perfeita. Entende? É como a gente fala, o amor de Deus por nós é como o amor de uma mãe. Né? É a maneira de você dizer, é um grande amor. Mas daqui ele não está falando de panteísmo. Não. Não é um Deus com personalidade, isso é verdade. Mas não é também só um panteísmo. Não. O Theos é algo diferente. Fica a provocação para vocês mesmos tirarem as próprias conclusões. Ok, gente? Dessa maneira, então, chegamos ao fim dessa nossa primeiríssima aula do curso A Razão na Sua Fé, apresentando esse filósofo legal. Espero que vocês tenham gostado e que, se possível, curtam, compartilhem esse vídeo, né? Clica lá no sininho e se preparem que tem mais. Próximo encontro nós vamos continuar sobre filosofia grega, ainda estamos lá nas raízes do pensamento ocidental, mas agora nós vamos ver por uma outra clivagem que também outros filósofos chegaram a ideias bem parecidas com a do Xenófanes, apenas usando o bom senso.
Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.